dentro ainda do que você coloca, dessa postura, né, do promotor em relação ao violador. Nós temos um respeito. Dentro do olhar sistêmico e de que você repete padrões, então aquele violador, como você vê a relação dele em relação ao sistema familiar dele, né, de vítimas no sistema, ou por que ele está, você entende que ele está naquele lugar de violador? E aí, a análise sistêmica nos permite nos conscientizarmos do seguinte também: ninguém é vítima por acaso. Aquela vítima precisava de um agressor, aquele agressor precisava de uma vítima do ponto de vista sistêmico, né? Porque quando nos deparamos, e as constelações familiares, elas mostram isso, né? O padrão daquelas mulheres. Vou dar um exemplo da violência doméstica. O padrão daquelas mulheres, daquele sistema familiar que se colocaram na condição de vítima. E por outro lado, o padrão daqueles homens que se vincularam àquelas pessoas, àquelas mulheres. E o mais interessante, eu convido todos a presenciarem, e aí, Diego, estou trazendo um trabalho para você desafiante, fazer uma constelação, né, quando possível, de um caso de violência doméstica, ou até mesmo de um caso de agressão, autor e vítima, alguma coisa assim. O interessante da constelação é que a vítima, quando ela é representada no campo, ela gruda no agressor. Não é o agressor que procura a vítima. É confortável para a vítima estar ao lado de um agressor. E é por isso que qual é a nossa ajuda que ajuda? Desempoderar ou empoderar essa vítima? Porque essa vítima, ela é como se fosse um imã, né, que atrai, ela se sente atraída a esse agressor. Esse é o perfil, esse é o diagnóstico dos casos, não vou generalizar, mas todos, pelo menos, que eu vi, a vítima, ela não se afasta do agressor. Na realidade, quando a vítima é colocada ali, representada no campo das constelações, ela é atraída, ela é como se ela estivesse sendo puxada para o agressor. Ela cola, muitas vezes ela cola, ela fica apoiada no agressor. Então, quando se faz o trabalho das constelações familiares, e nós temos alguns resultados muito satisfatórios de casos da Defensoria Pública, que lidam ali com a violência doméstica, a ausência, o baixo índice de reincidência, e que talvez não seria alcançado, não fosse alcançado, não fosse essa possibilidade de análise diferenciada. Coisas que muitas vezes só com a razão nós não conseguimos justificativa, tal como a dependência química, né? Porque os dependentes químicos têm uma dificuldade de se desprenderem, né, do vício, da droga. E aí eu não sei se aqui os senhores já tiveram conhecimento. Existe um estudo do Ministério Público do Estado de São Paulo, um promotor da infância e juventude, que fez um levantamento do perfil, né, biográfico, do histórico familiar dos menores em conflito com a lei. 2 em cada 3 menores infratores não tiveram a presença do pai. E aí que, mais uma vez, o conteúdo sistêmico ajuda, e muito, né, nessa questão da estrutura familiar. Questão de guarda compartilhada lá nos processos, e aí que entra a minha atuação sistêmica. Eu atuo com 3 varas civis e família. E meus pareceres mudaram. Depois do sistêmico, desse conteúdo sistêmico, mudaram em torno da questão da guarda compartilhada. Por quê? Sistemicamente, Elkio,
sou 50% o meu pai, 50% a minha mãe. Sem o meu pai, minha mãe não teria sido a minha mãe. E eu não teria sido o Elkio. Sem a minha mãe, meu pai não teria sido o pai do Elkio e eu seria Elkio. Então, importância, 50% pai, 50% mãe. E os casos de alienação parental, o que acontece? E na promotoria de saúde, nos meus casos, eu estou fazendo um levantamento junto com o CAPS-AD e a Faculdade de Enfermagem de Itajubá. Nós estamos compilando dados sobre os usuários do serviço do SUS lá da questão de dependência química. Mas esse índice de quase 90%, de 2 a cada 3 pacientes do CAPS-AD, também tem essa mesma questão, ausência ou fragilidade do vínculo com o pai. Impressionante isso. Então, como que nós, membros do Ministério Público, do Judiciário, servidores, né, analistas, aqui eu não sei se o cargo é analista, que ajuda o analista, né? Então, profissionais da ajuda, como que nós podemos ajudar essas famílias? Através também desse empoderamento, né? Que começa com pai e mãe ali, os pais e mães que chegam ali no Ministério Público, e isso é uma cadeia que, por exemplo, olha que interessante, recentemente eu atendi uma senhora que procurou a promotoria de saúde para se alisar por conta da necessidade de um medicamento chamado cetralina, salvo engano, porque tem o Ritalina e tem as doses, né, do Ritalina, só que as doses, o filho dela já tinha passado por todas essas doses e ainda assim não estava adiantando, então ela precisava do cetralina que o município de Itajubá não tinha. E aí ela procurou o Ministério Público para judicialização, para conseguir esse medicamento. Ok. E aí, sistemicamente, olha que interessante, sistemicamente, a hiperatividade, hiperatividade, déficit de atenção, esses transtornos dessa natureza, revelam algum problema ali entre pais, que a criança ela se torna agitada por conta da necessidade de... Olha, que é uma fala sistêmica, né? Quando nós identificamos que existe uma violação dessa ordem, por exemplo, quando o filho é filho, ele quer cuidar dos pais, existe uma inversão dessa hierarquia, né, entre pais e mãe, e pais e filhos. E aí, quando o filho, e é óbvio que é inconscientemente, esse filho quer cuidar dos pais, aí ele não está disponível para prestar atenção no que ele tem que prestar atenção. Então, existe esse estudo sistêmico, identificando que os casos de déficit de atenção, justamente, os casos de déficit de atenção têm um conteúdo forte, sistêmico também, que precisa ser visto. E aí, ok, vamos judicializar. Só que numa conversa ali com essa mãe, eu perguntei assim, olha, nenhuma dessas doses resolveu? Como que é? Alô? A senhora que sempre me procura aqui, e o pai? Ela falou assim, pai? Não existe pai. Meu filho não tem pai. Meu filho, eu sou a supermãe, eu sou a pai, né? Eu sou mãe e pai ao mesmo tempo. O pai do meu filho é isso, é aquilo, né? Não ajuda em nada. E aí aquela história que nós conhecemos. E aí eu perguntei para ela assim, uau, então deve ser pesado, né, para a senhora? É pesado demais, né? Daqui a pouco a senhora vai adoecer, hein? Eu falei assim, eu já estou doente, eu estou com depressão, eu tenho síndrome do pânico,
E aí eu falei assim, nossa, e daqui a pouco seu filho vai querer cuidar da senhora, né? Porque a senhora está tão doente, tão atarefada. Aí a mulher caiu aos prantos lá, porque ela falou assim, o senhor não sabe. Ele fala, mamãe, hoje eu que vou fazer a janta para você. E o menino tem 5 anos. Então, assim, de novo, uau, esse conteúdo sistêmico pode trazer um equilíbrio, pode restabelecer o equilíbrio, né, nessas relações familiares. E isso gera demanda para o Estado. Uma falta de um desequilíbrio familiar gera demanda para o Ministério Público, para o Judiciário e para o Estado, que vai ter que bancar esse medicamento. Então, o conteúdo sistêmico está em todos os lugares, está em tudo, né? E hoje eu vejo como um grande avanço para o direito, né? Que bom que as instituições, que bom que os operadores estão começando a despertar interesse, olha daqui, olha dali, e ok, né? É uma possibilidade, não é a única, certamente, não é a única, mas pode auxiliar, pode nos auxiliar, pode trazer aquilo do que de melhor o Ministério Público pode fazer pela sociedade, que é o empoderamento. E aqui tem um gráfico aqui, esse gráfico aqui nem eu sabia, porque com 3 varas cíveis de família, com a Promotoria de Defesa da Saúde, dos idosos, deficientes e tantas outras, né, atribuições, e fora direito sistêmico que a gente tem que estudar, tem que trabalhar também, tem que fazer tudo junto, tudo, né, conciliar tudo isso. E aí eu fui descobrir isso daqui por meio do trabalho da estagiária, que foi estagiária lá do Ministério Público, que ela fez o levantamento através do nosso sistema de registro único, SRU, e ela apurou o nosso índice ali de... Deixa eu ver, eu acho que não saiu aqui o período. Acho que foi o período de 2014 a 2016, o índice de 70,60% de resolutividade. E esse índice, com certeza, repercute na demanda judicial, né? Esse índice é um índice que representa o que deixou de ser judicializado, simplesmente por uma atuação sistêmica, humilde, porque eu não tive o interesse, não tive interesse, eu não tive tempo, mas eu não quis me prender a números, porque além de números, mais que números, para mim, o que é mais importante é o que eu posso fazer ali efetivamente, porque ou eu estaria preso a números ou estaria trabalhando. E isso só foi possível chegar a esse índice por conta da necessidade da estagiária ter que apresentar gráficos, né? E esse é só um dos gráficos do índice de resolutividade da primeira Promotoria de Justiça de Itajubá. E esse trabalho é um trabalho humilde, silencioso, e é por isso que me espanta eu estar aqui hoje, no estado de Pernambuco, e que, independentemente de ter um reconhecimento, e felizmente, recentemente eu tive esse reconhecimento da Corregedoria Geral do Ministério Público, que em correição ordinária teve acesso aos índices da primeira promotoria, e elogiou, além de elogiar, atribuiu a nota acima da nota máxima, constou ali do relatório que os trabalhos da primeira Promotoria de Justiça de Itajubá receberam a pontuação além da nota máxima, com indicação de nota abonadora lá na ficha funcional e remessa do trabalho dessa estagiária ao núcleo da família de Belo Horizonte. Porque nem os meus colegas, talvez, eu penso que nem meus colegas do estado de Minas Gerais, a não ser aqueles ali da região, um ou outro, né, tem conhecimento dessa atuação. E é por isso que estar aqui é um marco para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e para mim também, principalmente, porque nem os meus colegas
do Estado, né, talvez tenham conhecimento disso, eu estou tendo a oportunidade de trazer aqui, de compartilhar essa experiência aqui no Ministério Público do Estado de Pernambuco. Então é muito gratificante nesse sentido. Independentemente da corregedoria ter constatado esse trabalho, porque eu também não apresentei, olha, corregedoria, está assim, 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 não. Eu apresentei as minhas pastas normais, ordinárias, e eles foram lá verificar no índice de resolutividade. Inclusive, eu tomei conhecimento que, essa edição da recomendação número 1 e número 2 da Corregedoria Geral do Ministério Público de 2017, tomei conhecimento que essas recomendações foram fruto de um trabalho com o Conselho Nacional do Ministério Público, recomendando e orientando as corregedorias dos estados a estimularem a prática, né, da atuação resolutiva. E quando eu li as duas resoluções, eu fiquei muito mais tranquilo, porque uma das questões que eu já vinha conversando com a Rejane era do conflito, né, e eu falei aqui no início, do conflito de fazer algo, de lidar com algo diferente. Nossa Senhora, como que é difícil. Né? É uma sensação de... E aí eu estou abrindo o coração mesmo, literalmente aqui. Uma sensação até de não pertencimento. Nossa, se eu fizer isso diferente, será que eu não vou pertencer? Será que eu vou ser excluído por fazer diferente? Né? Então, olha onde que vai a nossa mente. E por algo que, olha, se a doutora Regiane me falasse, o que eu estou fazendo, faça, né? Então, e assim, eu compartilhei com a Regiane, falei assim, que bom te encontrar, que bom saber que a gente não está só, e que agora não vamos estar mais sós mesmos, né? E que a cada momento que eu encontro colegas do direito sistêmico e que vêm com notícias, olha, lá no Mato Grosso tem um projeto assim, assim, assim. Lá no Ceará, lá no Rio Grande do Sul, lá em Rondônia, que teve a primeira formação de juízes, consteladores familiares. Nossa, é tão inspirador. Né? Aqui em Pernambuco, eu recebi, eu acho que na semana passada, ou retrasada, um informativo de que o judiciário, né, já está fazendo esse trabalho, já tem um projeto. A doutora Vanessa, lá da comarca de São Vicente, com o projeto da Casa da Família, introduzindo ali no projeto do Sejusc, introduzindo as constelações familiares. O ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, que numa recente palestra no congresso do IBDFAM, colocando no slide dele a constelação familiar como um método alternativo de resolução de conflitos. Então, isso no STJ, isso no Brasil. Né? E eu considero que nós somos privilegiados de estarmos aqui dentro do Ministério Público discutindo. Né? Isso depende ainda de ajuste. A gente não sabe ainda como lidar, a gente está construindo. Né? E tudo que é novo a gente vai ter dificuldade ainda para encontrar qual que é a melhor forma. Eu não tenho a melhor forma. Eu estou ainda construindo algo que eu acredito que possa ser uma boa forma. Então aqui eu venho trazer humildemente, né, essa experiência, e longe de ser a melhor, porque está em construção, e eu vim aqui para a gente discutir, compartilhar isso, né, e ver como que a gente pode fazer isso no âmbito do Ministério Público. Porque a defesa das nossas prerrogativas institucionais dependem também das boas práticas dentro do Ministério Público. Então, a sociedade precisa saber o que o Ministério Público está fazendo de bom. A sociedade precisa saber que pode contar com o Ministério Público não como um grande pai, mas como um aliado. E talvez, a partir daí, seja possível encontrarmos mais força e maiores canais de comunicação com a sociedade e com os poderes políticos também, para quando
tivermos que defender as prerrogativas do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, do OAB, que a gente possa ter com o que argumentar. Então é um convite para a gente poder desenvolver outras práticas, não só com conteúdo sistêmico. E uma outra, eu até coloquei aqui, uma outra prática que eu acho interessantíssima, que eu estou também estudando, é a comunicação não violenta. Não sei se já tiveram acesso, teve acesso à comunicação não violenta, Marshall Rosenberg, tá. Que aqui no Brasil tem um movimento muito bonito com Dominique Barter, né? No Rio de Janeiro, que já negociou, que junto ao Tribunal de Justiça já fez trabalhos incríveis ali nas unidades, né, naqueles complexos, né, do Rio de Janeiro, e um trabalho de círculos restaurativos muito importante, trabalhos em escolas, difundindo círculos restaurativos em escolas. Marshall Rosenberg fez mediação em programas de paz na Ruanda, Burundi, Nigéria, Malásia, Indonésia, Sri Lanka, Oriente Médio, conflitos civis, né, conflitos armados ali. Dominique Barter, que é um inglês, que é mediação de conflitos no Brasil em presídios. A última grande rebelião que envolveu o PCC, e o Dominique Barter, ele faz questão ele fala assim, quem sou eu, né, porque na última hora ninguém conseguia resolver, né? Ele foi acionado, ele recebeu uma ligação na casa dele, olha, precisamos de vocês. Ué, mas quem é que está me ligando? Ele falou assim, eu não tenho nem informação superior, e o Estado, né, o Estado está solicitando a minha intervenção. Talvez seja esse o pedido de socorro do próprio Estado, para nós mesmos, né, agentes públicos, para melhorarmos os nossos recursos, né, as nossas ferramentas, e tem muito conhecimento bom disponível. E que a comunicação não violenta também tem uma intersecção aí com o conteúdo sistêmico, porque também fala da empatia, de eu saber me colocar no lugar do outro, sem julgamento. Eu saber ouvir o essencial, dar ouvido a quem precisa dizer. E qual é a comunicação eficaz? A comunicação clara, desenvolver uma comunicação clara, capaz de não agredir mais quem já foi agredido e de não vitimar mais quem já foi vítima. E aqui tem algumas fotos aqui da nossa... Tá escuro, não está muito legal, preciso melhorar a qualidade aqui, mas aqui é um evento que foi feito num abrigo de moradores de rua, com as constelações familiares. E foi interessante que na semana passada eu me propus, eu disse aqui, de fazer um levantamento com os usuários do CAPS AD de Itajubá, Ministério Público, Faculdade de Enfermagem e o CAPS AD, para fazer um levantamento desse perfil dos usuários, né, dos adictos. E a proposta foi um evento assim. Nós convidamos inicialmente 100 pessoas que frequentam o CAPS AD, mas com uma nova proposta. Porque eu já ouvi muitos adictos que não encontram estímulo de voltar ao CAPS AD ao argumento de que, olha, eu sei que eu preciso, é importante para mim, mas eu sei que a droga não faz bem para mim. Eu sei, talvez melhor do que aqueles técnicos, os princípios ativos e o que cada uma daquelas drogas causam em mim. Eu sei, mas eu não consigo me livrar disso. E aí, com essa proposta sistêmica, eu fiz um convite ao CAPS e à faculdade para a gente fazer um evento. E nesse evento a minha proposta era fazer algo diferente. Hoje, eu disse naquele encontro, hoje nós queremos aprender
com vocês. Porque a experiência tem mostrado que a nossa ajuda não está ajudando. Não está ajudando. E a gente queria entender o que precisa, o que falta, com perguntas sistêmicas. O que falta ser visto? O que falta ser incluído? Quem precisa ter um lugar reconhecido? Qual é a ajuda que ajuda? E aí, cada um que dava a palavra sentava aqui do meu lado e eu conversava aqui. E um desses que chegaram nessa cadeira, ele falou assim: não, eu não queria, eu só queria compartilhar, eu queria dar um depoimento. O senhor esteve lá no CAPS, não, no CMTA, que esse aqui é um Centro Municipal de Triagem e Acolhimento para moradores de rua. E nós estivemos lá, primeira promotoria, e houve um evento ali de constelação familiar só para eles. E um daqueles que se submeteram à constelação familiar sentou aqui e falou assim: é um depoimento. O senhor esteve lá há 3 meses. E lembra que eu não conseguia sair do lugar? Ele falou para mim. E a constelação mostrou a dificuldade dele de sair do lugar e ir para a vida. Ele não tinha forças para ir para a vida. E ao término da constelação familiar, ele conseguiu dar um passo. Mas durante toda a constelação, os pés dele, as pernas, não se moviam. Ele não conseguia dar um passo em direção à vida. E aí a constelação terminou daquele jeito, porque a gente respeita. Constelação não tem que ter final feliz. Amanhã, Diego vai ter essa oportunidade de compartilhar na prática, né, a constelação familiar. E aí esse rapaz, ele disse: o senhor lembra que eu não conseguia sair do lugar? Pois é, eu consegui. Agora eu já estou de volta à minha família. Junto com a minha família, com as minhas filhas e com a minha esposa. Então, isso é muito inspirador. E sem a pretensão também de salvar o mundo, né? A gente também, com o livro do Bert Hellinger, chamado As Ordens da Ajuda, nos ensina a encontrar qual que é o ponto saudável. Porque se eu ultrapassar os meus limites da ajuda, eu vou adoecer. E esse livro, Ordens da Ajuda, ele é destinado a todos, independentemente de cargo, função e posição na família. Porque é muito fácil, do meu lugar de terceiro filho, querer sair do meu lugar de terceiro para ir para o segundo ou primeiro, e aí comprometer a minha ajuda. Então, eu, como Elkio, filho de Yoshio e Luísa, eu também preciso ler para mim e para minha família, né, para eu ter o meu lugar e a minha ajuda fortalecida dentro do meu lugar, enquanto Elkio. Que dirá, então, como promotor, que muitas vezes somos procurados como salvador da pátria, e não nos compete esse lugar.